Olá pessoal, eu sou o Papini e sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Pod Colabora. Um episódio hoje, olha, bacanérrimo. Vocês sabem que a gente costuma trazer só gente muito boa aqui, né? E quando a gente combina com pessoas que particularmente a gente gosta e que eu sou um fã dessa nossa convidada de hoje, fica tudo mais fácil. Vocês verão que tem muito conteúdo para a gente poder explorar e aprender cada vez mais. E o tema é um tema bem do momento, gente. Nós vamos falar sobre segurança de dados, liberdade, proteção de dados dentro da área da saúde ou da nossa vida como um todo. E aí trouxemos uma super especialista, que é a doutora Angélica Carlini. Doutora Angélica, muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui. Uma delícia dividir um projeto com você, seja ele qual for. Você é sempre muito gentil. E eu vou deixar para você se apresentar, mas em linhas gerais, advogada, doutora na área de educação, professora, que mais, doutora Angélica? Eu terminei a graduação em Direito e fui completar um velho sonho que era fazer História. Mas daí eu já fiz um mestrado em História Contemporânea. Aí eu fiz um outro mestrado em Direito Civil, porque eu sempre advoguei, e fiz um doutorado em Educação. Depois eu resolvi fazer um doutorado em Direito, e fiz em Direito Político e Econômico. Trabalhei com a judicialização da saúde. Olha só. Foi a pesquisa desse doutorado. Aí fiz um pós-doutoramento em Direito Civil, e agora, mais recentemente, desde o início de 2023, eu estou fazendo um outro pós-doutorado em Inteligência Artificial e Seguros, na Universidade Pontifícia Comídias, em Madrid, com o professor Abel Veiga Copo, que é considerado hoje o melhor jurista em seguros da Europa. Uma grande honra estar lá e uma alegria enorme ter feito tantos amigos como eu fiz lá em Comídias. Não dava para me atrever a falar todo esse vasto currículo mesmo. Então, e legal esse tema da inteligência artificial, hein? Muito, muito. É o momento, a Europa está passando por uma discussão enorme sobre isso, inclusive foi o primeiro bloco a aprovar, a lei foi aprovada agora, recentemente, em março, eles já estavam discutindo isso há um tempo, e nós agora isso deve tracionar a aprovação da nossa própria lei de inteligência artificial, que já está no Congresso Nacional. Vamos emendar com esse tema, era um assunto que eu queria trazer um pouco mais para frente, mas eu acho que aproveitar. Nós temos a LGPD, que protege os dados, é de 2018. Entrou em vigor em 2019 e as sanções passaram a ser aplicadas em 2020. 2020. Recente, né? 4 anos, então tem aprendizado. Ela não dá conta desse novo momento da inteligência artificial. Nós precisamos entender uma coisa que deixa as pessoas apavoradas, mas é porque elas não entendem muito bem. Nós precisamos separar o que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, que é o que está lá na Lei Geral de Proteção de Dados, protegido por ela. E aquilo que eu, pessoalmente, chamo de pegadas digitais ou rastros digitais. Esse aqui é o caos. Aqui está... Vai para Deep Web, aquela coisa... Não, e são as coisas que nós, efetivamente, não temos controle. Porque os que estão aqui, que são dados pessoais e dados pessoais sensíveis, eu posso cobrar o responsável. Eu vou à consulta médica, o médico tem meus dados, ele tem dever de guardar aquilo muito bem, de ter segurança e tal. Agora, aqui é quando eu compro em qualquer marketplace online. Eles têm meus dados. O que eu comprei, como eu paguei, quando eu comprei, quanto tempo eu demorei para comprar de novo igual aquele. No fim do dia, eles sabem mais sobre meus hábitos de consumo, de entretenimento, do que eu. Eles sabem muito mais do que eu, porque eu não fico pensando... E nem anotando tudo. É isso que assusta. Quando você vai, por exemplo, procurar alguma coisa no Google Maps e ele diz, você já esteve aqui em 28 de março de 2012, e você fala, nossa, eu não lembrava que eu tinha vindo nesse restaurante. Porque ele tem seu rastro digital, sua pegada. E essa é o que está tentando, agora, todo mundo criar alguma regulação para isso. Seja por conta das fake news, seja por conta da invasão da nossa privacidade. E
essa nova legislação, ela caminha junto com a regulamentação das mídias sociais ou também são coisas apartadas? A inteligência artificial, a lei de inteligência artificial que foi construída por uma comissão de juristas liderada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, e que é a lei que está agora no Congresso Nacional, ela tem muitos pontos em comum com a lei europeia e ela trata principalmente da classificação dos riscos. Então, inteligência artificial, quando ela implicar em riscos muito altos, não vai poder ser usada. Quando ela implicar em riscos médios, tem toda uma governança que terá que ser adotada. E quando ela implicar em riscos pequenos, quem é que pode usar? O que se adota ali é uma classificação de riscos. Aliás, nem sei se essa é a melhor solução, mas é o que tem no momento. Ou seja, ela vai tratar só desses riscos que são os dos meus dados, das minhas pegadas digitais circulando por aí, e da transparência, Papini, porque a gente já não sabe mais quem é quem. Eu vinha vindo para cá agora, no carro, e uma publicidade tinha a voz de um importante locutor esportivo, que todo mundo conhece, uns adoram e outros odeiam na mesma proporção, por isso que não vamos nem falar o nome. Mas tinha a risada dele lá. Eu não sei se é ele mesmo que está rindo. Eu não sei se ele ganhou para rir ou se alguém usou a risada dele gravada para fazer essa publicidade. Não sei. E isso, veja, não tem ainda normatização para isso. Agora, para os dados pessoais, meu nome, meu endereço, meu número de registro geral, de RG, tudo isso tem. E para os dados sensíveis, mais ainda. Então, são 3 blocos de legislação, né? Essa que já existe, da LGPD, da inteligência artificial, que está sendo debatida no Brasil, embora já aprovada na Europa, e tem ainda o problema das fake news e das redes sociais, que é a grande discussão do ministro Alexandre Moraes. E você está falando da questão da Europa. E o mercado americano? Se formos para 2 grandes referências. O mercado americano tem a facilidade de que lá os estados federativos têm muito maior independência legislativa, né? Então, eles têm, sim, adotado regras de utilização da inteligência artificial, só que é preciso reconhecer que eles são bem mais flexíveis do que os países europeus. E por que eles são mais flexíveis? Porque eles têm muito mais clara a questão da autonomia privada, da liberdade. E, claro, que também eles têm muito mais consequências previstas, né? Não é assim que você sai impunemente. Mas lá a liberdade é uma questão que, às vezes, foge até à nossa compreensão. Como é que pode fazer isso? Não acontece nada. Em nome da Quinta Emenda. Da Quinta Emenda, exatamente. Legal. Então, assim, a gente tende muito a caminhar próximo da legislação europeia. Mas é porque tem um segredinho lá também. A Europa de boba não tem nada. A União Europeia de boba não tem nada. Eles colocam, como eles colocaram na LGPD, e fatalmente vai estar colocado também na Lei de Inteligência Artificial, uma regra de adequação. Então, eles dizem, eu posso fazer negócio com você se você me provar que você está adequado à minha legislação. Então, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados é quase Ctrl+C, Ctrl+V do Regulamento Geral de Proteção de Dados dele. E a nossa Lei de Inteligência Artificial seguirá esse modelo. O que é um modelo aprovado pela ONU, é um modelo aprovado pela OCDE, e é um modelo que eles dizem assim, se você tiver um modelo parecido com o meu, você está adequado, faremos negócio. E por isso que eles saem na frente também, né, Papini? Porque aí eles querem ter a regulação que vai ser meio que uma regra geral. Legal. Você falou de dados sensíveis, né, onde a gente tem ali uma grande preocupação dos dados pessoais. E quando a gente fala em saúde, esses dados são muito mais sensíveis, porque não é só a nossa identidade, né? Quer dizer, são várias outras informações ali que podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Quais são esses limites? E hoje a gente vê muito, né, doutora Angélica, você vai na farmácia, qual que é o seu CPF, você vai... quais são esses limites, doutora Angélica? Eu tenho a absoluta convicção, estou estudando e escrevendo sobre isso, de que o direito, pela primeira vez na história, talvez, vai ter que ser mais humilde e reconhecer que sem a ética nós não vamos chegar em lugar nenhum.
todo esse debate sobre dados, todo esse debate sobre inteligência artificial, recoloca a ética no centro das nossas discussões. Aliás, um lugar que ela nunca deveria ter saído, mas que nós, infelizmente, numa sociedade de hiperconsumo, acabamos deixando a ética um pouco de lado. O direito não vai dar conta. Porque a regra, a lógica do direito é você faz e eu te puno. Só que para alguns danos, não adianta punir. Eles serão irreparáveis. Exato. Acho que os danos ambientais nos ensinaram isso. Né? Brumadinho, Mariana nos ensinaram isso. E os danos à imagem, os danos ao direito de personalidade, eles são irreparáveis, Papinho. Depois que você vai para as redes sociais, metralhado por fake news, acabou. Você não se reconstrói. Os casos de depressão, de suicídio, derivado dessa lacração em redes sociais, dessas... como é que chama? Quando você some com a pessoa, né? Nas Cancelamento. Cancelamento em redes sociais. Isso é um horror. Isso precisa ser disciplinado. Mas, antes de mais nada, as pessoas precisam parar para pensar no que elas estão fazendo. Voltar a fazer aquela velha pergunta. O que eu estou fazendo para eles? Se tivessem feito para mim, como é que seria? Claro que nós precisamos de leis. A LGPD regulou e deixou a gente muito mais confortável em relação a um monte de coisa. Por exemplo, hoje eu sei que se o banco estiver passando os meus dados para outro... Sem minha autorização. Ele vai ter que responder por isso. Se o hospital onde eu fiz minha cirurgia estiver passando meus dados para um plano de saúde ou para uma farmácia, ela vai ter que responder por isso. Mas tem uma boa parte que vai depender muito da pergunta. Será que se fosse comigo, eu estaria bem? Que entra na questão ética. Que entra na questão ética. Quer dizer, a gente está falando de ética, estamos falando de lei e estamos falando da liberdade individual, né? Quer dizer, até onde vai o seu direito, né? Em relação ao direito do outro. Seria mais ou menos nessa linha. Nós fizemos um pacto, né? Faz muito tempo. A gente, no direito, estuda três autores da ciência política, que são, né, Hobbes, Locke e Jean-Jacques Rousseau, que pessoalmente é o que eu mais gosto. Eles são os caras que costuraram a ideia do contrato social. E esse contrato foi o quê? Né? Esse contrato que não está escrito em lugar nenhum. Ele foi o quê? Vamos viver em sociedade, mas não vai prevalecer a lei do mais forte. Ou seja, todo mundo vai ter direitos e deveres, mas não tem lei do mais forte. Agora, nas redes sociais, agora no uso da inteligência artificial, no uso da machine learning, né, da máquina que aprende, agora nós vamos fazer lei do mais forte. A gente combinou que não ia. Nós combinamos. O processo civilizatório foi construído em cima disso. Quer dizer, a gente abomina a lei do mais forte aplicada na guerra e nós próprios, na vida pessoal, no dia a dia, vamos aplicar a lei do mais forte. Nós temos que ser coerentes. E é assustador, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas não fazem na rede social, não fazem na vida, no dia a dia, na vida analógica, vamos chamar assim, o que elas praticam na rede social. Uma grande maioria. Se você olha os perfis, eles falam, não é possível que essa pessoa... como se explica isso? Os psicólogos e os psiquiatras estão com um campo de estudo agora espetacular, mas as ciências sociais sempre souberam que as pessoas em grupo são diferentes das pessoas sozinhas. Quando você está na multidão, você é capaz de pegar a pedra e jogar contra a janela. Mas quando você está sozinho, você não faz, né? E eu tenho a impressão que as redes sociais criaram essas bolhas em que eu sinto que eu não estou sozinho, e aí, então, vou jogar pedra na janela, né? Vamos ter comportamento de manada. E outra coisa que eu até estava lendo nesse livro que comentava com você um pouquinho antes, que é A Máquina do Caos, é que a inteligência artificial, os algoritmos detectaram que assuntos em que todo mundo concorda, as pessoas voltam um pouco a eles. E assuntos em que há uma polêmica, as pessoas procuram mais. Só que, para os algoritmos, não importa se as pessoas procuram mais porque elas estão atrás de conhecimento. Para ele, importa que elas procuram mais porque aquilo vende.
Porque daí ele vai pôr anúncio e vai pôr naqueles grupos. É o que fazem as redes sociais. Nas redes sociais. Elas ficam detectando qual é o assunto que bomba, que é para poder pôr mais propaganda ali. Quanto mais hater na rede social, para ela é melhor. Então, uma das pesquisadoras que está narrada nesse livro, ela diz, olha, eu comecei a ver os grupos a favor de vacina nos Estados Unidos, era meia dúzia de mães, como eu, que entravam lá uma vez por semana, uma vez por mês. Quando eu comecei a pesquisar os grupos anti-vacina, aí eu descobri que as pessoas entravam lá várias vezes ao dia, colocavam muitas informações, todo mundo ficava bombando naqueles grupos anti-vacina e, portanto, o algoritmo ficava incentivando, porque ele disse, isso, eu quero que você venha, eu quero te capturar, porque aí você fica vendo a minha publicidade, né? Então, nesse aspecto, nós temos um problema gravíssimo, que é parar para pensar sobre essa condução quase que coercitiva, né, da nossa vontade. Aí é que eu pergunto, né, que liberdade é essa? Que eu fico na minha bolha reativando as mesmas ideias, os mesmos pensamentos. Nós precisamos parar para pensar. E aí, você comentou, a lei provavelmente não vai dar conta sozinha. Não. E como resgatar essa questão ética? Nessas horas é que todo mundo diz assim, a educação. Bom, hoje isso já não é mais a solução, porque nós precisamos pensar, educação para quê? Porque se for educação só para você se tornar o rei do networking, aí não resolve. Nós precisamos falar de educação para ética. E essa não precisa ser dentro da sala de aula. Essa pode ser aqui no podcast, essa pode ser nas redes sociais, essa pode ser em qualquer parte. Aliás, também não tem nada de muito inovador nisso, porque Paulo Freire já dizia que era possível ensinar à sombra de uma mangueira. Nós precisamos recuperar o ensinamento socratiano, né, de fazer muitas perguntas e levar o outro a raciocinar a partir de perguntas, porque é só assim que nós vamos desconstruir essas narrativas de antivacina, terra plana, e vale mais a minha vontade do que a sua, e se não é do jeito que eu quero, quebra tudo, joga pedra. É só assim. Ou seja, retomar uma ideia de pensamento crítico. Né? Mas eu fico... Nossa, esse é um tema que a gente vai, né, discorrer aqui, mas... Você falou que você é um otimista quanto à inteligência artificial. E você acha que a gente pode e deve usar esses novos recursos da tecnologia em favor desse resgate, vamos chamar assim? Olha, e é possível? É possível. Primeira coisa, a humanidade viveu vários momentos de reformulação tecnológica e nunca se destruiu. Repare, nós estamos no que seria a 4ª Revolução Industrial e nós nunca nos destruímos. Nós não acabamos. Falamos da energia, da luz elétrica. A máquina a vapor foi um sucesso e por aí foi, né? As máquinas, na primeira Revolução Industrial na Inglaterra e tal, nós nunca nos destruímos. Segunda coisa, os desafios vão ficando cada vez maiores. Por exemplo, meus colegas professores ficaram enlouquecidos com o ChatGPT. E disseram, nós nunca mais vamos saber quando o aluno está escrevendo alguma coisa da cabeça dele ou quando ele buscou no ChatGPT. Eu falei, calma, é só parar para pensar. O ChatGPT, ele te obriga a fazer boas perguntas. E não é alguma coisa que é própria da nossa cultura. Isso. Nós não sabemos fazer boas perguntas. Nós estamos acostumados com boas respostas. Isso. E a decorar as respostas. Exato. Então, vai nos forçar a começar a construir boas perguntas. Que, aliás, é o princípio da metodologia científica. É o princípio da metodologia científica, é o princípio do pensamento socratiano. Como é que Sócrates conversava? Fazendo perguntas, né? Que é aquele ciclo hermenêutico que não termina nunca, porque depois de uma pergunta vem a resposta. Não, a próxima pergunta. E não para nunca de perguntar. Então, essas metodologias, essa inovação toda, vai nos conduzir a isso. O que acontece é que nós estamos vivendo um momento muito preliminar e tudo assusta. Eu fico imaginando assim... E sem controle nenhum, né? Sem controle nenhum. Mas eu fico imaginando a primeira vez que o ser humano chegou em casa e falou, vou acender a luz. O cara falou, isso é coisa do diabo. Isso não é daqui, Isso é coisa do diabo, vou sair daqui, não posso ficar nesse ambiente. E hoje a gente não vive sem energia elétrica. É só ter calma.
e refletir, né? Refletir. Claro. Sabe que bom, você fez uma participação especial, nós fizemos um evento recente, e aí eu pedi para o ChatGPT gerar uma imagem, né? Então eu briefei ali, é um café com executivos, mais ou menos 10, 15 pessoas, etc. E não falei sexo, não falei nada. Ele me mandou um café de negócios com executivos, então, ele me mandou uma imagem, 100% da imagem eram homens. Homens. Né? Aí eu fui refinando, fui regenerando, até ele chegou assim, em 50% do que era, porque ele ainda está enviesado. Tá. Ele está enviesado porque os enviesados somos nós. Somos nós. Então as pessoas. Quem criou o algoritmo, né, inicial de partida. Exato. As pessoas me perguntam assim, mas você não tem medo da inteligência artificial? Eu falei, não, a burrice humana continua sendo bem pior do que a inteligência artificial. E ela só está replicando. Porque é a burrice humana que programa o algoritmo. Exato. É o viés discriminatório. O que é muito positivo, nós começamos a perceber o quanto nós próprios, ditos humanistas, filósofos, cristãos, né? No meu caso, eu me coloco como cristã, o quanto nós próprios somos enviesados, discriminatórios, temos racismo estrutural e sim, temos uma postura de esse é um ambiente para homens, esse é um ambiente para mulheres, esse é um ambiente assim, não, essa é uma atividade que os homens desenvolvem melhor, né? É um questionamento que ocorre o tempo todo e quem tiver vivo, realmente vívido para esses questionamentos, tá vivendo um momento muito especial. Por isso que eu digo que eu sou otimista. Está vivendo um momento muito feliz. Doutora Angélica, vamos trazer isso para a saúde, discutir isso na saúde, que nossa audiência aqui transita, né, com mais frequência dentro do setor da saúde. E ali a gente fala que hoje a possibilidade de trabalhar, por exemplo, desde o diagnóstico, né, por meio de um machine learning, de uma, né, identificação de imagens, etc., até uma consulta sendo feita diretamente pela inteligência artificial. Isso vão gerar dados que estarão armazenados ali. Dentro desse olhar, né, o que é... Eu estou tentando achar uma pergunta do que se torna invasivo em termos da minha... Porque podem ter descobertas que eu não quero que sejam divulgadas e eu, eventualmente, não quero nem saber. Né? Teria esse direito, eu, enquanto indivíduo, olhando para a minha saúde. Bom, vamos partir de um pressuposto que, para mim, é fundamental. Nada vai substituir a inteligência, a criatividade e a sensibilidade humana. Se nós estivermos de acordo quanto a isso, dá para a gente evoluir. Então, todas essas inovações vão nos propiciar facilidades extraordinárias. Por exemplo, hospitais sem paciente. Nós temos lá 300 pessoas trabalhando no hospital, nós não temos um paciente lá, estão todos atendidos em home care, estão todos atendidos na sua casa, devidamente monitorados. E aí sobra para os profissionais médicos, para os profissionais enfermeiros, fazer o que realmente importa, que não é ficar levando a medicação de um lado para o outro, ou passando para medir o batimento cardíaco de um lado para o outro. É a conversa, é saber como é que está o paciente, como é que ele está como um todo, é perceber nele, ainda que à distância, por meio de um monitoramento de vídeo, você perceber nele aonde está a fragilidade, a vulnerabilidade, que muitas vezes vai indicar para o médico... Questões emocionais, muito mais do que as questões que o problema não é físicas. físico, que o problema é a emoção, é o ambiente onde ele está. Ou seja, o médico vai fazer o que ele verdadeiramente tem que fazer, enquanto que a máquina fica monitorando o coração, fica monitorando a respiração, oxigenação e essa coisa toda, tá? Então, perfeito. É por isso que eu fico otimista. Cada um de nós volta a fazer o que tem verdadeiramente que fazer, exato, no respeito ao ser humano. Agora, os dados, sim, aí nós voltamos aqui. Esses são os dados pessoais. Todos os dados que estão lá no hospital, que estão lá na máquina, que estão lá, esses têm que ser rigorosamente protegidos. Já tem até seguro para isso, que são seguros de risco cibernético. Se houver vazamento de dados, se houver inutilização de dados, você tem lá... Esse seguro tanto no âmbito da pessoa jurídica, da empresa, por exemplo, uma operadora de saúde, mas também do profissional médico, por exemplo? Sim, da responsabilidade civil do profissional médico. Tem isso, e ele pode contratar para o consultório dele
para o sistema operacional que ele utiliza, ele pode contratar. Mas isso representa mais gasto. Sim, na sociedade que nós vivemos, tudo representa mais gasto. Mas eu fico pensando o quanto vai nos sobrar de tempo para fazer o que verdadeiramente importa, que é fazer pesquisa, ampliar conhecimento, poder ir além daqueles tratamentos que são absolutamente uniformizados e conseguir fazer tratamentos que sejam muito mais individualizados. Não é o câncer de mama geralzão. É o câncer de mama específico da da idade entre tanto e tanto, desse biotipo e por aí Começar a chegar na saúde personalizada mesmo, na medicina personalizada. Na medicina personalizada e não ficar tão distante o joelho machucado daquele dono do joelho que é depressivo, ou que é vulnerável, ou que está no transtorno de espectro de autismo. Nós começamos a juntar um pouco mais as coisas e tratarmos o ser humano por inteiro, que é o jeito que todos queremos ser tratados. Você transita em boa parte do sistema de saúde suplementar, transita no SUS também, e tem essa experiência internacional. O quanto nós estamos avançados internamente ou estamos próximos dos principais países nessa questão, olhando na saúde especificamente? Nosso problema não é falta de inteligência e não é falta de tecnologia. O nosso problema é falta de que o investimento chegue no lugar certo. Tá? Nós temos, com certeza, um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo, comparável a Canadá, Inglaterra, todo mundo sabe disso. Com per capita muito inferior. Né? Exatamente, exatamente. E nem sempre chega onde precisaria estar. E na saúde suplementar nós temos excelência em muitos, mas muitos locais de saúde suplementar nós temos absoluta excelência, comparável com o que você falar de nome chique, nome bacana, eu vou dizer, não, no Brasil tem isso, com certeza, é possível chegar nisso. O que nós temos é uma injusta distribuição da renda e uma injusta distribuição do acesso. O acesso, inclusive, bastante prejudicado pela judicialização, que na saúde pública e na saúde suplementar acaba dando a um indivíduo valores orçamentários que, por vezes, várias cidades não conseguem ter. Quando um medicamento custa 7,5 milhões, custa 25 milhões, ou custa 40 mil, mas todos os meses um medicamento meio milhão por ano oncológico, a gente está dando para aquele indivíduo uma situação que muitos outros não vão ter, por exemplo, de cobertura vacinal, porque não conseguiu chegar a vacina lá. Então, essa discussão não é da saúde pública e nem da saúde suplementar, é de todos nós. E um atraso absolutamente... Mas é uma discussão difícil, né, Tongeli? Sim, mas a gente tem algumas medidas que já poderiam ter sido tomadas. Por exemplo, que a gente tivesse prontuário eletrônico e ele pudesse integrar. Até porque isso, a exemplo do que já fez a Estônia, aí todo mundo diz, mas olha o tamanho da Estônia. Tá bom, vai. Nós somos 1 milhão de Estônias. Perfeito, vamos pegar o que a Estônia fez e mas vamos a tecnologia fazer. Exponencializa, né? Exato. Depois que você criou a tecnologia... Isso. Ela é exponencial. Você vai implantando, tudo bem, 5, 10 anos, 20 anos, mas precisa começar a implantar. Porque não é certo, não é justo que o paciente vá de canto para canto e tenha que contar a história dele e o pobre do médico, da médica, fique lá sem entender. Mas depois daquela cirurgia, o senhor... Mas olhando para esse sistema integrado, aliás, a gente teve uma conversa com o Dr. Shaw. Pessoal, vamos colocar o card aqui da entrevista com o Dr. Shaw, que é muito bom. E ele falou muito da interoperabilidade, né? Que quando a gente fala da Open Health, agora, isso não vai sair do mercado privado, não vai se organizar e todo mundo vai integrar, ou você acredita nisso? Tem que ser uma regulação mesmo, uma definição pelo governo, pelo legislativo, como você enxerga? Nós precisamos, em primeiro lugar, destruir esse enorme preconceito que se tem contra a saúde suplementar. Que ela seria um inimigo da saúde pública. Não é. Dá para fazer as duas coisas. Aliás, países que nós invejamos no mundo fazem. A Alemanha faz, a França faz. Tem saúde pública, tem saúde suplementar. Então, primeiro, nós precisaríamos ter uma conversa um pouco mais amadurecida e um pouco menos ideológica. Segundo,
quem tem que tracionar isso é a saúde pública, porque é ela que vai ditar as normas e vai dizer, ó, vai ser desse jeito. É o governo, pelo poder legislativo, as pessoas que nós escolhemos para estar lá, é o poder legislativo que tem que criar as regras e depois a regulamentação fina, né, o ajuste fino, cada um vai fazer na sua área, saúde pública e saúde suplementar. Mas as diretrizes gerais, isso tem que ser dado e está sendo construído, né, por uma rede de desenvolvimento da saúde digital, mas muito lentamente. Parece que o Brasil não enxerga o quanto isso é prioritário para a gente garantir o acesso. Isso deve sair por dentro da nova Secretaria de Saúde Digital? Eu penso que sim, né? Eu penso que seria o caminho grande, mais adequado. Seria a grande responsabilidade, né? Quase como uma agência de saúde digital. Olha, a saúde digital vai ser assim. A proteção de dados nós já temos, a proteção de dados um pouco mais afinada, né? O que eu chamei de ajuste fino será feito por cada agência específica, mas é o governo que tem que tracionar. Voltando para a LGPD, doutora Angélica, hoje, passado 4 anos ali da implementação, né, que estamos vivendo isso, as empresas estão aderentes à LGPD, o nível de processos por não cumprimento é alto, é baixo? Qual o estágio que nós estamos nesse sentido? É curioso que o Brasil tem, a gente chama de lei resfriado, né? A lei que pega e a lei que não pega, né? É impressionante como a nossa cultura abraça algumas legislações e outras simplesmente ignora. O Código de Defesa do Consumidor talvez seja o maior exemplo disso, né? Ele é abraçado pela sociedade, ao passo que outros não fazem isso. A LGPD está no caminho, mas falta... alergia de carpete. Ainda tem muitos casos ainda de não cumprimento. Não, muitos. Não, fica à vontade. Deixa eu pôr um pouquinho mais de água. Alguma coisa parou aqui. Eu não sabia que eu continuava tão alérgica. Não, só... Tem a pastilhazinha, né? Não, só... Desculpa, gente. Imagina, aqui é pra isso mesmo. E é o ar também, não é no ar? Porque o ar hoje tá pesado, tá forte. Agora melhorou. Eu liguei lá. Então pode ter sido. O meu negócio é mais pó mesmo, é mais pó. E não é pó, É o ar, é o caro ali. carpete mesmo também. Quer voltar da onde? Vamos. A gente está falando do cumprimento da LGPD. Isso. Então, tem lei que pega, a lei que não Isso. pega, né? A LGPD... E qual é a característica da lei que pega? Tem uma característica, isso não é aleatório. A lei que pega é a lei que a população entende para que serve. Foi o caso do cinto de segurança. Me veio à cabeça cinto de segurança e um cigarro. A proibição do cigarro. O cigarro. Você sabe fazer um comentário. Você sabe que tem aquele famoso Roda Viva, quando o Paulo Maluf anuncia que é proibir o cigarro. Eu fico pensando que hoje falariam que o Paulo Maluf seria comunista, né? Exato. Exatamente. E eu mesma duvidei, inclusive porque à época eu fumava, eu duvidei. Não. Mas foi isso, foram empurrando o fumante para um espaço tão exíguo e tão deplorável que eu fui uma que, com certeza, parei de fumar por causa disso. Falei, não, agora não posso ir em lugar nenhum. Restaurante, não posso. Quer saber? Vou parar de fumar e ponto final. Então é isso, é o apelo social, é quando a sociedade entende. A sociedade ainda não entendeu direito por que é preciso proteger tão fortemente seus dados pessoais. Ela entende mais facilmente quando a gente é assaltado, leva a nossa carteira de identidade, depois alguém compra um celular com a nossa carteira de identidade, aí começa a aparecer conta. Agora, no dia a dia, essa sociedade de vigilância, a sociedade ainda não entendeu. Quando esse apelo público começar a crescer, e isso depende muito desses debates que nós estamos fazendo aqui, em todas as instâncias, em sala de aula, numa entrevista, num podcast, não importa onde. Esses debates é que vão mostrando para a sociedade que quando alguém na farmácia pede seu CPF, a gente deve educadamente perguntar: por que você precisa disso?
Não, é para fazer o cadastro no laboratório. Eu quero uma cópia desse cadastro, por favor. Eu quero saber qual laboratório, como é que eu faço para localizá-lo, até para eu poder ligar e falar, destrua esse meu dados pessoais, porque eu não quero compartilhar com você. Perfeito. Eu parei de tomar essa medicação, não vou usar mais essa medicação e não quero que você tenha meus dados. E isso é possível, a Lei Geral de Proteção de Dados permite. Então, falta ainda apelo. Tem a agência trabalha bem, você pode falar, as empresas que descumprem são punidas, tem multas pesadas. As empresas mais sérias, que prezam sua credibilidade, elas têm sistema de compliance para isso, mas é o apelo popular, é a sociedade exigindo, que faz toda a diferença. Quer dizer, tem que chegar lá na ponta, né? Como foi o Código de Defesa do Consumidor, né? Os direitos do consumidor, nesse olhar do dado. Né? E o impacto que o dado... As pessoas entenderem que você está sendo usado. E as pessoas tanto não entenderam que elas ainda acham fascinante. Isso. Que algumas coisas que elas usam é de graça. E se é de graça, meu amigo, é porque o produto é você. Exato. Claro que o Google quer ser o seu buscador de internet gratuito. É isso, ele sabe mais o que você procurou nos últimos 8, 10 anos do que você. Você nem lembra que você pesquisou algumas coisas, mas ele sabe. Se sabe. É a tal história quando o Mark Zuckerberg colocou o bloqueio na câmera, né, na webcam. Falou, bom, se ele está preocupado, né, imagine a gente. Se ele está preocupado, imagina a gente. Né? O celular que fica ouvindo as nossas... Não, mas é só desativar. Mas quando você comprou o celular, alguém falou isso para você? Olha, tem um sistema aqui que vem ativado e que você pode desativar. Você desativa assim, ó. Alguém falou isso? Não. Nem vai falar. Então, é quando esse apelo popular ganhar corpo que as big techs e todo mundo vai começar a entender que, opa, tem limite. Por hora, nós temos que ser difusores disso, né? Divulgadores disso. E dentro desse olhar, podemos dizer que existem camadas de informações que poderão transitar dentro das organizações privadas e outras deverão estar sob a regulação do governo, por exemplo? Ou aí já seria impor um controle demasiado? Na área da saúde, eu não meditei ainda sobre isso com mais devagar, mas eu penso que não. Na área da saúde, todas as informações têm que transitar de um lado para o outro, porque todas elas são extremamente úteis. E tem uma questão de tempo muito importante, né? De timing para tomar de decisão. De timing para tomar de decisão. Então, eu tenho que saber muitas outras coisas, além da colocação pura e simples dos dados de saúde, né? Onde ele mora, que tipo de clima ele está sujeito, que tipo de biodiversidade aquele indivíduo está exposto, né? Porque há diferença entre isso para a área da saúde. Isso tem dados que são fundamentais e que dizem respeito à localização geográfica, por exemplo. Né? Então, e outra coisa, o acesso aos dados tem que ser sempre com esse objetivo. Isso é uma... Quais são as perguntas que eu tenho que fazer exatamente. Libera ou não o meu dado? A pergunta tem que ser feita por quem está pedindo. A pergunta tem que ser feita por quem está pedindo, porque quem está pedindo tem que pensar sempre qual é a finalidade, por que eu estou pedindo esse dado e qual é a quantidade de dado que eu preciso. E a terceira eu posso contar para ele qual é a finalidade e qual é a quantidade? Se eu, como laboratório de análise clínica, como hospital, como qualquer outro, puder contar, ok. Agora, se é alguma coisa que eu não posso contar a finalidade nem a quantidade de dados que eu estou pedindo, então não faça. Não faça porque está errado. Agora, Angélica, eu preciso saber quais foram as últimas vezes que você teve gripe ou que você se vacinou de influenza. Ok. Por que você precisa saber disso? Porque eu estou investigando aqui essa sua capacidade pulmonar. Ah, perfeito. E qual é a quantidade de dados? Não, os últimos 40 anos. Não, os últimos 40 anos não é viável. Daí eu também nem vou lembrar. Mas os últimos 5 eu posso te dizer. Então, essa, sabe? Esse olhar. Você que é perguntado, poder dizer qual é a finalidade e qual é a quantidade de dados. E quem pergunta e vai guardar esses dados, se perguntar, eu posso contar isso e não vou ofender ninguém vai se aborrecer?
Na internet a gente tem o famoso clickbait, né? Que coloca aquela manchete lá, a pessoa vai clicar. E nos dados estão me parecendo que a contrapartida é o desconto. Não, mas eu preciso, porque aí você vai ganhar um desconto. Isso por lei é permitido ou tem alguma restrição? Não, por lei é permitido, porque a gente vive num país de liberdade da iniciativa privada. Agora, o desconto, primeiro, precisa acontecer mesmo. E segundo, precisa valer a pena. Para que a pessoa possa tomar a decisão dizendo, não, vai ser 10% de desconto, 5%, ou eu estou entregando todos esses dados por 0,5% de desconto, que nem vale a pena assim. A regra tem que estar clara ali. O que me parece mais complexo em tudo isso é que as pessoas ainda não se deram conta Da exposição. Da exposição. De por que compartilhar dados deva ser um cuidado. Porque nós devemos ser cuidadosos com o compartilhamento de dados. As pessoas não conseguem ainda fazer essa conexão de que você está sendo alvejado, e alvejado mesmo, por inputs de consumo, por exemplo, que depois levam ao superendividamento e levam ao desespero, porque você se expôs demais. Inclusive em redes sociais. Isso. Colocando dados da sua vida pessoal, das suas festas de família, dos seus momentos de lazer, do tipo de entretenimento que você faz, e que estão te deixando vulnerável a ser conduzido de um lado para outro, motivado a decisões que você não tomaria, né? Não fosse por essa indução. Esse é o ponto que me parece mais sensível, Papinho, que as pessoas se apercebam disso. Porque mesmo nós, que estudamos e tal... Estamos sujeitos ali. Estamos apertando botões que não deveríamos. Isso assusta. A gente enxerga isso como muita oportunidade, muita coisa interessante, mas, ao mesmo tempo, realmente assusta. Né? Não, as oportunidades são infinitas. Na área da saúde, eu fico imensamente feliz de saber que a gente pode ampliar muito o acesso. Por exemplo, quantas pessoas têm problemas coronários sérios porque não conseguem parar para fazer um acompanhamento regular, né? Então, um exemplo bem bobo, mas assim só para servir, né, de parâmetro. Quando as farmácias colocaram ali aquelas balanças para... Quantos de nós não demos conta de que a gente tinha que cuidar um pouco mais da alimentação, cuidar um pouco mais de fazer exercício, porque passava na frente da farmácia, se pesava e dizia, não. Agora, imagine que a gente possa ter aquelas cabines que a gente entra... Ou a balança conectada com... Ou a balança conectada, ou a cabine que você entra e você é atendido por um paramédico, por um residente, alguém que conduza você a saber o que você tem que fazer ali e que imediatamente diga, olha, a gente está aqui com informações... Te dê recomendações. Ali. Olha, em 4 semanas que você veio aqui na cabine que está instalada aqui na sua empresa, nas 4 você estava com a pressão alta. Né? Nas 4 o seu índice glicêmico estava excessivo para a sua idade e para o seu peso, enfim... Vamos lá, vamos procurar um médico, vamos marcar uma consulta, vamos conversar sério sobre esses dados. Você pode imaginar o que seja isso? Eu fico fascinada. Mas, ao mesmo tempo, Dona Angélica, podemos dizer que a nossa liberdade ela está ligada a um pouco de controle. Porque, dentro desse olhar, eu posso ter uma interpretação que, olha, alguém está controlando o meu peso para além de mim. Então, faz sentido, e eu concordo. Eu acho que porque é uma questão de orientação. Né? Alguém que estudou para isso, tem conhecimento e vai dar as orientações. Mas, ao mesmo tempo, pode ter uma interpretação que... Né? E aí é o direito da pessoa falar, eu não quero que você faça, ok, não vai ser feito esse controle. Claro que quando eu falo isso... Estou exagerando, estou extrapolando também. O nosso medo é o grande irmão. Isso. Né? Que está lá no livro do George Orwell. O grande irmão que vai dizer o que nós temos que fazer. E que alguns países no mundo já têm os seus aplicativos, dizendo, olha, você tem que marcar consulta, você não marcou a consulta, marque a consulta e tal. Porque é o jeito que alguns países entenderam que é melhor para fazer previsão na saúde, fazer atendimento primário à saúde e por aí vai.
A liberdade de dizer não ou de dizer sim, ela deve ser muito protegida e muito preservada. O meu problema, e eu te devolvo a pergunta, é a nossa autonomia é absoluta. E aí eu tenho uma discussão interessante, porque a minha autonomia só pode ser absoluta se eu tiver todo o conhecimento. E nenhum de nós tem todo o conhecimento. Perfeito. Então, se eu tiver informação do médico, Angélico, o melhor caminho é esse, do outro, e resolver que não vou fazer, eu sempre digo isso, que ninguém está livre de ter câncer, eu, se tiver, vou até a página 15. A partir da 16, desculpe, eu vou tomar vinho, porque se tem uma coisa que eu não tenho medo é de morrer. Então, vou tomar vinho e acabou. Né? Não vou me submeter a tratamentos que possam acabar com a minha saúde mental, principalmente. Porque a física já não tem mais mesmo, então com a saúde mental. Mas essa vai ser uma decisão informada, uma decisão que eu vou tomar conscientemente. E sem impacto num terceiro, numa outra pessoa. Sim, né? exatamente. Um impacto emocional, isso. não familiar, mas num terceiro. Que é o contrário de vacinas. Ao contrário da vacina. Eu tenho umas posições um pouco radicais quanto a isso. Né? Você não quer tomar vacina? Não. Então tem que fazer 12 horas de aula. Né? Vem aqui todo dia, 12 horas de aula, tal, porque nós vamos te... E vai fazer todas as perguntas que quiser e depois disso vai tomar vacina. E se não tiver certificado de vacina, não viaja, não entra, não usa o ônibus, não usa o metrô. Porque não é uma decisão de impacto individual, mas é de um impacto na sociedade. Né? Claro, ontem eu vinha no Saúde voo de pública. Brasília para cá e um tossia, o outro espirrava e eu rezava. Né? Falei, nossa, tomara que estejam todos vacinados. Nós não podemos viver assim. Isso. Porque se estivermos todos vacinados, pode tossir e espirrar à vontade. Ainda que eu vá ter de novo o vírus lá da SARS-CoV-19, já não será o mesmo impacto de antes. Estamos todos vacinados. E nesse aspecto o Brasil foi espetacular. A gente conseguiu uma cobertura vacinal extraordinária. A última vez que cheguei na Espanha, me pediram... para onde vai? Daí eu disse para a universidade e quanto tempo vai ficar. Eu ia ficar muito tempo, então eles fizeram bem de perguntar. E eu mostrei a carta da universidade, que eu sempre levo, e mostrei também a minha carteira de vacinação traduzida para o espanhol. Aí o rapaz da alfândega me perguntou, a Polícia Federal deles me perguntou, o que passa? Falei, cobertura de vacinas, né, em Brasília. Por que tantas? Falei, vocês não tomaram assim? Não, 2 solamente. Falei, não. Nós lá gostamos de uma vacina. E temos um sistema que é muito eficiente. Né? Então, me impressionou que ele tivesse ficado assustado com a nossa cobertura vacinal. Então, isso não é liberdade. A liberdade de me destruir quem está comigo, isso não é liberdade. Nós combinamos, lembra? O mais forte não vai ganhar. Nós combinamos que a gente ia viver em equilíbrio. Combinamos lá, faz muitos anos já. Teve revolução para isso, tudo. Foi feio o negócio, não foi fácil, não. Muito bom, Dona Angélica. Poxa, a gente está chegando no final do nosso episódio e podemos ficar aqui conversando. É sempre muito gostoso, proveitoso e educativo conversar contigo, né? Mas chegamos no nosso final aqui do episódio e a gente termina sempre com uma pergunta muito simples para o nosso convidado, que é: o que é saúde para você? Eu faço... Essa pergunta é super interessante para mim, porque eu critico muito a definição da OMS. Eu começo várias aulas minhas criticando a definição da OMS, porque ela dá um nível de amplitude que faz pensar que algumas pessoas que, por exemplo, tenham uma deficiência, ou tenham um déficit, ou tenham uma vulnerabilidade, não têm saúde. E não é verdade. Eu conheço inúmeras pessoas que são portadoras de T21, né, o síndrome de Down, e que são muito saudáveis, dentro daquilo que é o universo de possibilidades. Para mim, saúde é a gente esgotar todas as possibilidades de ser feliz. Todas. A gente ser múltiplo, a gente ser variado, né? Ao mesmo tempo que estuda direito, saber tocar violão, saber fazer uma foto, saber cantar, dançar. É isso, é esgotar
todas as possibilidades daquilo que a gente considera como felicidade. Saúde é a possibilidade de esgotar todas as possibilidades. Não, é a possibilidade de esgotar. Não, saúde é esgotar todas as possibilidades de felicidade. De felicidade. Sensacional. De felicidade. Seja lá o que for. E às vezes a felicidade. Meu pai contava que tinha um amigo que não tinha geladeira, porque ele era de uma família muito simples, não tinha geladeira. E quando ele pôde comprar uma geladeira, ele falava para o meu pai, seu Aldo, que felicidade. Tomar uma água gelada, que coisa mais linda. Alguém sentir felicidade em comprar, em poder tomar uma água gelada. Né? Então é isso. Qual é a sua possibilidade de ser feliz? É pintar uma parede no final de semana. Vou lá, né? Vamos Perfeito. comprar tinta e vamos pintar essa parede. Muito bom. Quero entregar para você aqui a nossa caneca do Instituto e do Pode Colabora, para que você possa legal. tomar, não o seu vinho, né, mas um seu chá, seu café. Como boa italiana, eu sou uma tomadora de café com leite todas as manhãs. Os italianos adoram café com leite. Perfeito. E essa vai ser a minha caneca de café com leite. Muitíssimo obrigado. Obrigado, doutor Angélico, pela presença, pela aula. Espero que a gente possa retomar mais vezes esse bate-papo aqui, que foi super agradável. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês, não colabora. Parabéns em todos os trabalhos que vocês têm feito. Eu sei que é você, mas que tem uma time equipe, todo um aqui. time todo que trabalha junto. Parabéns e com absoluta sinceridade, que Deus te ilumine para você continuar fazendo muitas coisas boas, porque a humanidade precisa muito de gente como você, que o olho brilha enquanto trabalha. Obrigado, doutora Angélica, é recíproco. Até a próxima. Pessoal, vocês viram? Falei que ia ser demais, né? A doutora Angélica Carnini é sempre uma inspiração. Bom, deixe seu like, curta o canal, indique para os demais e passe lá na nossa plataforma colaborasaude.com.br para que você possa fazer sua doação e ajudar alguém que esteja precisando de um recurso que você tenha disponível ali. Tudo bem? Gente, até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. Tchau, tchau.